Vivendo no impossível de Deus é o tema do dia de hoje. Uma família que crê em Deus, ela pode viver no impossível de Deus. O nosso irmão Noé viveu um tempo de grande apostasia. Os irmãos já imaginaram alguém sozinho defendendo uma causa? Alguém já esteve numa situação dessa? Eu nunca tive, não. Raríssimas vezes. Mas já pensou? Você olhar ao redor e dizer assim, olha, eu estou firme nisso aqui. Eu creio nisto aqui. Eu não arredo o pé do que eu creio. Eu sei em quem tenho crido. Eu não vou mudar de opinião. Eu estou aqui para fazer isto que Ele mandou. E eu sei que está certo. E a multidão, tudo em redor assim, você é doido, você é louco, você é fanático, você não sabe o que está falando, você vai ficar sozinho, você vai perder, não tem ninguém com você, não dá para ser de outro jeito, você precisa aderir a nós. Você não está vendo, olha que quantidade de gente aí, ó, todo mundo está fazendo do mesmo jeitinho, tudo fazendo igual, está certinho, olha a maioria está aí. Você não está vendo que você é louco, moço? É difícil, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Noé. E tem mais ainda. Noé viveu na palavra de Deus. Deus, ao planejar a destruição da terra, o juízo da terra, é você, Ló, que vai me ajudar, Noé, me ajudar a executar o meu juízo. Porque eu tenho olhado para você e sua família e vejo justiça. Vejo vocês íntegros comigo. Então, o plano é esse. Faça uma arca. Mas Deus tem algo a executar. E você é companheiro dele. Deus tem uma arca para construir. E você é parceiro dele. Porque você crê. E no meio daquela geração corrompida, perversa, violenta, adúltera, nojenta, suja, sem Deus, sem salvação, qualquer adjetivo que você colocar aí vale. A nossa geração é a mesma coisa. É corrompida, é suja, é nojenta, precisa de uma lavagem espiritual. A injustiça vira justiça. O mal vira bem. A pornografia é aceita. Caça o justo para matar e solta o ímpio. Noé é essa pessoa. E Deus disse a Noé, aparelha uma arca. Porque com esta arca eu executo o juízo e você é salvo. Deus precisa de você para executar, estabelecer o seu juízo na terra. Quem tem que implantar os conceitos de Deus na terra somos nós, que cremos. Não é a lei que temos aí, não. Quem tem que estabelecer os conceitos, os preceitos e a lei de Deus e os mandamentos de Deus na terra somos nós que cremos. Não tinha ninguém no tempo de Noé que fosse um companheiro. Foi tão importante o feito de Noé que Cristo disse, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Assim como nos dias de Noé, o povo só estava interessado em comer, beber, vestir, casar, dar em casamento, comprar, vender, negociar. Assim também vai acontecer nos dias na minha vinda, disse Jesus. Então, Noé viveu um tempo onde havia impossibilidades, mas Noé creu no impossível de Deus. Senhor, é impossível. Como ele está dizendo, não, Noé, é possível. E durante longos anos, aquela linguagem muda de alguém construindo uma arca onde nunca se ouviu falar de chuva, onde não se sabia e ninguém nunca conhecia o mar, um rio, que beleza. Por isso que Hebreus fala, pela fé Noé. Por isso que Pedro repete, Noé construiu a arca pela fé, aparelhou uma arca pela fé. E os anos se passaram, e Noé continuava firme no Deus que falou, no Deus com quem ele fez aliança. E o tempo passa, e a resposta da sua oração não vem. E o tempo passa,
e seu marido não converte. E o tempo passa e sua mulher não converte. E o tempo passa e o emprego não saiu. E o tempo passa e a doença não curou. E o tempo passa e a promessa não veio. Mas Deus está vindo com a promessa. Porque para Deus não há impossível. E você está firmado nisto. Um belo dia começa a chover. Aquilo que ninguém sabia, ninguém conhecia, nem via, nem imaginava, nem passava pelo coração de ninguém, só no coração da fé de Noé. Começa a chover e as águas caem copiosamente. E Noé entra na arca, os animais entram, Deus fecha a porta e a arca se levanta. Primeiro navio a flutuar foi o navio de Noé. A gente fica assim admirado dos transatlânticos de hoje, modernos. O de Noé foi o mais moderno da sua época. O de Noé foi o melhor. Estava cheio de animais e uma família de crente dentro. Irmão, você está servindo a Deus? Você está achando difícil? Está impossível? Está pesado? Parece que não está vendo a nuvenzinha pequena aparecendo lá com a chuva? Já está cansando? Não pare, não desista, porque há uma arca que te abriga. É Jesus, Ele te abriga. Você pode flutuar com Ele, você pode navegar com Ele, você pode se alegrar com Ele. Vivi falando de alegria hoje muitas vezes. Você pode se alegrar. A alegria só é possível quando você está na arca de Jesus. Quando você está na arca da verdadeira aliança, que ninguém muda, Jesus Cristo. Pode estar difícil, eu sei que está difícil. Tem coisas impossíveis. Mas não esquece, o Deus dos impossíveis está aí para te dar vitória. O Deus do impossível está aí para te dar garantia. Ele faz aparecer ambulância onde não tem ambulância, né, irmã Giovana? Ele faz aparecer carburão onde não tem carburão. Ele faz aparecer caminhão baú onde não tem. Ele faz maravilha. O impossível de Deus é o meu possível. Quando tudo para mim é impossível, Deus muda o quadro. É impossível, Deus. É sim, claro. Mas eu domino o impossível. Eu domino o impossível. Nós precisamos resgatar esta fé de Noé. Eu gosto muito daquele texto que assim, e pela fé Noé. Quando a Bíblia fala que Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque agradou a Deus, ninguém vê obra nenhuma de Enoque. A Bíblia não fala nada sobre Enoque. Não tem obra nenhuma. Mas só que em seguida fala assim, ele agradou a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque creu em Deus e foi suficiente para ser trasladado sem ver a morte. Noé creu em Deus num tempo de apostasia, onde não tinha ninguém que pudesse ser um companheiro. Noé creu, Noé cumpriu as ordens de Deus, Noé esperou em Deus, Deus lhe veio ao socorro. O que eu quero que nessa noite despertar nos irmãos é essa fé, porque estamos vivendo num mundo estéril e Deus quer despertar em nós a fé de Noé. Como eu gostei de ter a fé daquele missionário, eu prefiro voltar para a fé de Noé. Noé pregou justiça, Noé com o seu feito estabeleceu juízo juntamente com Deus. Noé deixou exemplo de fé e perguntar, como está a sua fé? Como está a sua fé? Cada ano que passava, a arca aumentava, porque tinha uma família trabalhando na arca. A arca era referência. Quem passasse por aquela região via uma arca sendo construída. Para quê? Qual é a necessidade dela? Qual a utilidade? Para quê? Eu estou construindo a minha arca. Eu estou preparando a minha arca. Eu estou entrando na minha arca. Por que não? Eu estou caminhando. Um dia, quando você menos pensar, ela vai navegar. Ela vai flutuar. Ela vai estar andando sobre as águas. Ela vai estar andando sobre o impossível. Ela vai estar acima daquilo que o mundo tem como certo. Ela vai estar muito acima. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com aquele que é a arca da redenção da minha vida, da minha alma, da minha casa, da minha família. É Jesus de Nazaré. E nessa noite ele lhe pergunta, como está a sua fé, meu irmão, minha irmã? Você está crescendo? Você está progredindo na fé? Você está construindo pela fé? Noé construía pela fé, porque não tinha nenhuma evidência de que pudesse ser verdade o que ele recebeu para fazer. Não havia nenhuma evidência. Noé andava só pela fé, porque não tinha nada que fosse evidente que ele estava no caminho certo, só a fé. E eu lhe pergunto nessa noite, você está progredindo na fé? Você está crescendo na graça, no conhecimento do Senhor? Você está crescendo naquele que é o cabeça, Cristo?
Você está crescendo naquele que era e havia de se manifestar, naquele que é alfa, ômega, princípio e fim. Você está crescendo nele. Se não, essa é uma noite que você pode voltar-se para ele e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero voltar a ser um construtor. Quantos irmãos já pararam de construir a sua fé? Parou. Não constrói mais nada. Não vale a pena. Eu estou cansado. Não acontece nada. Foram anos. Aquele homem construindo sem acontecer nada. Mas eu posso avaliar que muitas noites ele saía, levantava os olhos e orava. E Deus lhe falava. Nesta noite eu gostaria que você pudesse parar, olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu preciso crer. Eu preciso continuar construindo com a minha fé. Deus está pedindo você para construir com a fé. E a fé é o fim fundamento das coisas que se não vê, mas que se espera. Eu gostaria que você colocasse a mão no arado de Deus e começasse a construir pela fé. Eu não estou vendo, não estou pegando, não estou cheirando, não estou degustando, não estou experimentando, não estou tendo nenhum vislumbre ao longe do que pode acontecer, mas eu creio que assim será. Eu gosto de levantar as noites, olhar para o céu, ver milhares de estrelas, e eu penso comigo: Deus criou. E nessa noite Deus está te perguntando: estás construindo pela fé? Se não, comece hoje. Ainda que você não esteja vendo nada, diga: eu creio que assim será, porque Deus assim determinou. Está buscando uma cura? Não veio? Diga: eu creio que ela está a caminho, porque Deus é Deus que cura. Está esperando um emprego? Não veio? Diga: ele está no caminho, porque Deus não falha com a promessa. Está esperando o quê? A fé tem sido algo que o diabo tem destruído no meio do povo de Deus. Nós temos que procurar ser muito pragmáticos, muito materialistas. Nós temos tentado fazer as coisas mais assim na base do eu peguei, eu toquei. Eu tenho planejado muito e tenho esquecido de crer mais. Mas como Noé, no mundo estéril, no mundo onde não tem vislumbre de nenhuma ajuda, Deus disse: eu faço uma aliança com você, Noé, e construa uma arca, faça isso, e eu vou fazer, Senhor. Eu preciso começar a construir pela fé. Aquele que crê vê as maravilhas de Deus. Meu querido, nessa noite a tua fé glorifica a Deus. Quando você crê, você glorifica a Deus. Então olha para dentro de você, e ainda que por algum tempo você arrefeceu o ânimo, ainda que por algum tempo a sua fé enfraqueceu, ainda que por algum tempo você parou de agir, ainda que por algum tempo você parou de construir, ainda que por algum tempo você parou de crescer na graça, ainda que por algum tempo você parou a obra que Deus mandou você fazer, mas nessa noite você fala assim: Senhor, pela fé eu recomeço, pela fé eu reinicio a minha obra. Tu me deste para fazer. Continue construindo. Renove a sua fé. Renove o seu compromisso. Porque o Deus que falou não falha. O Deus que prometeu não tarda. O Deus da aliança permanece fiel na aliança contigo. Ele permanece fiel.